Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje eu trouxe vocês para cozinhar comigo. Hoje eu vou fazer um almoço bem simples, mas bem gostoso, que é a cara do canal, né gente? Vocês sabem que quando eu trago receitinho pra cá, sempre são receitinhas fáceis de fazer e que não gastam tanto assim e mesmo assim ficam uma delícia. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa o like aí no vídeo que é muito importante para eu saber que você gostou e assim eu trago mais vídeos assim pra vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui no canal, porque quando eu postar um vídeo, o YouTube já te avisa, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje? Então, pessoal, vou começar colocando água na panela para fazer o macarrão, tá bom? E aí eu coloco a minha água e simplesmente levo pro fogo. Deixo ela aí até ferver, né, para colocar o macarrão. Depois disso, eu vou cortar um pedacinho de cebola, porque eu vou fazer o meu arroz. Então, cortei um pedacinho bem pequeno mesmo, em cubinhos, e vou colocar na minha panela. Não vou estar utilizando o alho, porque aqui em casa estava sem alho e eu não queria ir comprar, né? Preguiça, né? Enfim. Então eu fiz somente com cebola, mas se tivesse alho eu colocaria com certeza, porque dá uma super diferença. Então coloquei um pouquinho de azeite aí na panela, coloquei também um pouquinho de manteiga, porque dá um gosto bem legal, e adiciono a cebola que eu acabei de cortar. Dou uma fritadinha nela, depois eu venho aí com a quantidade de arroz, né, suficiente que eu vou utilizar pro dia, e coloco aí na minha panela. Dou uma mexidinha, depois deixo ele dar uma fritadinha, e depois disso eu venho com a quantidade de água suficiente para cozinhar o meu arroz. E aí eu coloco a água, também venho com um pouquinho de sal, porque arroz sem sal não dá, né, gente? Aliás, qualquer comida sem sal é muito ruim de comer. E aí depois eu vou passar pro meu feijão. Como não tinha feijão, eu tive que cozinhar, então eu fiz meio quilo de feijão, né? E aí eu faço dessa forma. Eu não cato o feijão, eu não separo o feijão como muita gente. Eu coloco água, primeiro lavo ele, né? E os feijões que boiam, né, eu jogo fora, que são esses que não prestam, né? Então eu faço esse processo. Então eu coloco minha água, vou lavando, e os feijões que boiarem eu jogo fora. Eu faço esse processo mais ou menos umas 2, 3 vezes, até a água ficar bem limpinha. E aí depois eu coloco água suficiente para cozinhar o meu feijão, coloco também uns pedacinhos de pimentão e adiciono também um pouquinho de sal. Não coloco muito porque depois eu acerto o sal no final, tá bom? Então, coloco aí o meu feijão para cozinhar. E nesse momento, né, a água do macarrão já tinha fervido, então eu adicionei o macarrão. Vou cozinhar também uma banana da terra que tinha aqui. Vou cozinhar apenas essa mesmo, porque ninguém aqui de casa gosta de banana da terra, só eu. Então, aí cortei, né, a parte de cima e de baixo da banana. E também coloquei um ovo para cozinhar, porque eu queria comer ovo cozido. Então, coloquei apenas um, só pra mim mesmo, tá bom? E aí, depois escorri o macarrão e fui temperar ele, né, com cebola, pimentão, tomate, coloquei um pouquinho de azeite e também um pouquinho de molho de tomate. E aí depois eu venho com o meu macarrão, misturo todo ele com esse tempero, né, pra não ficar nenhuma parte do macarrão sem tempero. E o nosso macarrão já está prontíssimo. Depois disso eu passo pra minha carne moída. E a carne moída eu gosto de aferventar ela um pouco pra tirar o excesso de gordura, de sujeira, de sangue, enfim. Então eu coloco na panela, coloco um pouquinho de água. Depois disso, deixo ferver e depois que ferve, eu apenas escorro a carne, tá bom? E aí eu já tinha escorrido. Na mesma panela que eu aferventei a carne, eu venho com um pouquinho de azeite e venho com os temperos, né? Que no caso é a gosto. Eu tô utilizando aí também cebola, pimentão e tomate, né? Com um pouquinho de azeite. Depois eu venho com a carne moída e eu coloco um pouquinho de corante, mas eu sei que tem muita gente que chama de colorau. Coloco um pouquinho de pimenta do reino e também um pouquinho de vinagre. E aí, lógico que eu não posso esquecer do sal, né? Coloco um pouquinho mais de sal. E aí vou misturando, né, toda essa carne com o tempero, para toda a carne aderir o sabor do tempero, tá bom, gente? E aí, conforme vai cozinhando, ela vai soltando uma aguinha, né? E eu, nesse dia, queria deixar ela mais sequinha, né? Depende muito do dia. Às vezes eu faço com caldo, às vezes eu faço sem caldo. E eu queria que ela ficasse bem sequinha, então eu vou deixar lá até aquela água secar, ok? Depois aí que minha banana da terra já tinha cozinhado, eu já tinha escorrido a água, como eu mostrei pra vocês antes, e ela já tinha esfriado um pouquinho, eu corto elas em rodelas, depois pego uma frigideira antiaderente, coloco um pouco de azeite, porque eu gosto que ela fique com aquela crostinha, tá bom? Então eu coloco aí o meu azeite, ó, e depois só venho com as rodelinhas de banana, vou deixar aí até ficar douradinha de um lado, e aí quando dourar de um lado, eu apenas vou virar e esperar dourar do outro lado. É bem simples e fica uma delícia. Eu amo comer dessa forma. Além de delicioso, né? Fica bem bonito. Olha, gente, essa crostinha
ficou bem bonita mesmo. Mas eu gosto bastante de comer banana da terra dessa forma, tá bom? Se você quiser, também pode fazer com manteiga, que fica muito mais gostoso, né? Mas como eu estou evitando, né, gordura, então eu coloquei azeite. E ali a carne já tinha secado a água, por isso já estava pronta, então eu desliguei. Depois disso, eu vim para minha salada, que no caso hoje seria de alface e couve, né? Peguei só apenas uma folha de couve, porque a gente aqui em casa não é tão fã de couve, mas a gente come, né? Bom pra saúde. Então lavei aí direitinho, tirei a parte do meio dele, né? Deixei só a folha mesmo. E aí eu vou lavando as minhas folhas de alface também. Normalmente quando eu compro as verduras eu já lavo todas de vez, mas como esse daí eu tinha comprado à noite, né? Então não fiz. Então tô lavando aí agora individualmente, tá bom? E aí, depois que eu lavo todas as minhas folhas, eu vou vir primeiro com a couve e vou fazer um rolinho, colocar todas as folhas juntas, vou fazer um rolinho e cortar em fatias bem fininhas, pra ficar como se fosse um macarrão, sabe? Então eu faço esse rolinho aí, corto toda a folha da couve. É bem simples, não tem nenhuma dificuldade. E aí, depois que eu termino, eu solto, né, todas as tirinhas, né, porque elas ficam todas enroladinhas. Então eu venho aí com a mão mesmo, mexendo nelas, até elas se soltarem. Eu vou fazer quase a mesma coisa com alface. A única diferença é que eu vou cortar grosseiramente. Não vou cortar assim fininho. Só vou colocar todas as folhas uma em cima da outra. E vou cortar de um tamanho razoável. Do tamanho de meu dedo, por exemplo. Da largura do meu dedo. E pra minha salada também, vou adicionar um pouquinho de tomate. Dou uma espremida nele, né? Pra sair toda a semente. Corto ele em rodelas. E também adiciono um pouquinho de cebola, né, que a gente gosta bastante de cebola crua na salada. E eu normalmente não tempero a salada, só na hora que a gente vai comer mesmo no prato, porque se a gente for temperar antes, ela acaba murchando, tá bom? Então eu coloco aí, tampo e levo pra geladeira até a hora de consumir. Aí o meu feijão já tinha cozinhado, então eu fui temperar ele, né? Temperei com cebola, um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga, né? E aí deixo a cebola dourar. Se tivesse alho, gente, eu colocaria também novamente aquela mesma questão. Eu estava sem alho em casa, por isso não coloquei. Então deixa a cebola dar aquela douradinha, depois adiciono o feijão, acerto o sal, coloco um pouquinho de pimenta do reino, tá? Porque é muito gostoso. Principalmente essa daí que eu vou mostrar pra vocês. Que ela é realmente a sementinha da pimenta. Ela é pimenta pura, tá bom? Então, eu pego essas sementinhas, coloco no espremedor de alho e aperto ele pra poder essas sementinhas quebrarem. Coloco apenas um pouquinho porque é muito forte. E se botar demais, fica queimando muito. Arde demais a boca. Então, coloco a minha pimenta, acerto o sal, deixo dar uma fervidinha mais e o nosso feijão está prontíssimo para ser consumido. Fica uma delícia, gente. Depois experimentem aí e digam o que é que vocês acham fazer o feijão dessa forma. E aí, gente, o almoço está completíssimo. Feijão prontinho, temperado, o arroz quentinho também do dia, a carne moída toda prontinha, o macarrão que a gente passou. Como vocês estão vendo, eu gosto de comida bem temperada, né? E aí a nossa salada que a gente fez, a banana da terra que eu coloquei um pouquinho de guardanapo para tirar o excesso de azeite, né? E é isso, gente. Ah, quase esquecendo. O ovo cozido que eu deixo ele com casca e só descasco na hora que eu vou comer. Então esse foi o almoço de hoje, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.